saúdo a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos? Amém. Pronto, melhorou bastante agora o segundo amém. Nós vamos, com a graça de Deus, dar continuidade ao nosso estudo no Catecismo de Heidelberg e vamos estudar hoje, irmãos, o batismo. Na quarta-feira passada começamos a falar de forma genérica, de forma geral, sobre os sacramentos e hoje nós vamos falar sobre o santo batismo. Se você quiser acompanhar a leitura da pergunta junto com a resposta, você vai, por bondade, acessar agora lá o grupo da igreja. Eu pedi agora mais cedo ao nosso irmão presbítero Rafael para postar as 3 perguntas relativas a este que seria o domingo 26 na exposição desse catecismo. Pergunta 69, pergunta 70 e pergunta 71. E a pergunta 69 é a seguinte. Antes de ler a pergunta, irmãos, que metodologia nós vamos seguir essa noite? Nós vamos ler as perguntas, as respostas, e então vamos fazer a explicação, a ilustração e a aplicação de cada pergunta, tá bom? Então vamos inicialmente com a pergunta 69, que é a seguinte: como o batismo ensina e garante a você que o único sacrifício de Cristo na cruz é para o seu bem? Vamos resumir a pergunta? Como é que o batismo ensina para você e para mim que o sacrifício de Cristo na cruz é para o meu bem? A resposta é a seguinte, resposta 69. Cristo instruiu essa lavagem com água e acrescentou a promessa de lavar com o seu sangue e espírito a impureza da minha alma, isto é, todos os meus pecados. Tão certo como fico por fora limpo, com a água que tira a sujeira do corpo. Vamos orar mais uma vez? Uma vez que já lemos a pergunta, vamos ler também textos bíblicos agora, vamos pedir o auxílio do Senhor. Senhor Deus Pai amado, muito obrigado a Deus por podermos estar reunidos em Teu nome, para aprender sobre esse importante documento confessional da nossa fé. Ajuda-nos, ó Deus, a entender o que é batismo, o batismo, o santo batismo. Oramos, ó Deus, assim, agradecemos no nome de Jesus. Amém. O batismo, meus irmãos, garante para nós bênçãos, garante que nós fomos lavados, e obviamente o batismo é um símbolo exterior de lavagem, uma vez que menciona a água, nós somos limpos com aquela água que é aspergida sobre nós, mas representa uma graça muito mais importante, que é uma lavagem, irmãos, interior, a lavagem do nosso coração, a purificação, a redenção dos nossos pecados. E nós vamos caminhar, irmãos, aqui com os textos que são sugeridos para dar amparo à resposta a essa pergunta 69, que fala sobre isso, que Cristo prometeu nos lavar com água, mas especialmente nos lavar com o seu sangue e com o seu espírito. Então, o lavar regenerador que nós vemos, o símbolo que nós vemos com a água, significa a limpeza que só Cristo poderia fazer em nós. Então, o primeiro texto que nós vamos ler com respeito a isso, por bondade, abra sua Bíblia, é Mateus capítulo 28, versículos 18 e 19. Mateus 28, 18 e 19. Nós conhecemos bem esse texto, o texto da grande comissão, onde o versículo 18 diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, e aqui vem o que nos interessa no texto de Mateus 28, versículos 18 e 19. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, estamos diante da ordem do Senhor Jesus, dada aos discípulos, dada a nós, Igreja do Senhor, de batizarmos aqueles que iam se convertendo, batizarmos os crentes. E esse batismo é realizado, como nós já vimos na quarta-feira passada, como uma das ordenanças de Cristo, um dos sacramentos, realizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome do Deus triuno. Então, a primeira questão que temos aqui já nesse texto é a ideia de que Cristo
instruiu essa lavagem com a água, que é o batismo. Está aqui, a ordem está clara. Primeira parte da resposta. Agora, por bondade, volte algumas páginas na sua Bíblia e caminhe comigo até Mateus capítulo 3, versículos 11 e 12. Mateus capítulo 3, versículos 11 e 12. Esse texto, irmãos, é um texto muito interessante. Você certamente se recorda das exposições do reverendo Alex, do início do Evangelho de Mateus, onde João Batista tem um papel proeminente ali no início do Evangelho, onde ele veio para proclamar aquele que era o Cordeiro de Deus que haveria de tirar o pecado do mundo. E aqui nesse versículo 11 do capítulo 3, nós lemos o seguinte: eu vos batizo com água para arrependimento. João Batista dizendo, e ele segue, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele tem na mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Olha que texto interessante, irmãos, preste atenção nele. Primeiro, João Batista está dizendo que ele veio e que o batismo que ele procedia, que era um batismo com arrependimento, haveria de ser precedido por um batismo ainda mais especial do que aquele. Portanto, o batismo cristão não é o batismo de João Batista, não é aquele mesmo batismo. Ele batizava com água, mas o que viria depois dele batizaria com o que, irmãos? Com Espírito e com fogo. E aí os nossos irmãos pentecostais vão falar aqui que esse batismo com fogo é aquela marca da segunda bênção, que o crente, que realmente o Espírito Santo veio habitar nele, que o Espírito foi derramado sobre ele, ele vai ser batizado com fogo. E essa é uma interpretação equivocada, e o próprio texto que acabamos de ler já deixa isso muito claro. Dá uma olhada na sua Bíblia aí, por favor. Ele vos batizará com o Espírito e com fogo. Tá. Logo depois do versículo 12, o que é dito? A sua pá, ele a tem na mão e parar completamente a texto que acaba. O que é que ele vai fazer quando estiver limpando ali? Ele vai fazer o que, irmãos? Vai recolher o trigo para o celeiro. Então, os que são batizados com o Espírito são os crentes. E vão ser o quê? Colhidos, guardados pelo Senhor. Agora, o que vai ser feito com a palha? Veja aí, por favor. Mas queimará a palha em fogo inextinguível. Está vendo? O batismo com fogo aqui, nesse texto, é um símbolo de juízo. Então, Cristo veio mostrar que realmente ele veio fazer a separação, a divisão. Ele veio batizar uns com o Espírito Santo e veio batizar outros com fogo. A ideia de que há salvação para uns e a condenação para os outros. Aqueles que são dele vão ser recolhidos para o celeiro e a palha vai ser queimada em fogo inextinguível. Agora, por bondade, nós vamos trocar o Evangelho. Temos visto até aqui, irmãos, a primeira parte aí, segunda parte da pergunta. Cristo instituiu a lavagem com água e acrescentou que vai nos lavar também com o seu sangue e com o seu espírito. Veja, por favor, agora, Marcos 16. Isso ainda tem a ver com a promessa de Cristo. Mandou nos lavar com água, simbolizando o seu lavar regenerador com o sangue e com o espírito. Marcos 16, apenas um versículo, eu vou convidar você, por bondade, a ler a uma só voz comigo. Vamos ler todos juntos? Marcos 16. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Então, creu e foi batizado será salvo. Quem, porém, não creu, quem não crê, será o quê? Já está condenado.
E a condenação é porque não crê no unigênito Filho de Deus. Esse versículo está dizendo que o batismo salva, irmãos, que nem a Igreja Católica ensina? Não. Até porque nós temos exemplos, né, como o ladrão na cruz, onde o bendito Redentor disse: hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. A cruz foi batizado? Não foi batizado. Pelo menos em um sentido, né? Vamos dizer que tem um sentido mais amplo aqui de batismo que nós vamos abordar daqui a pouco. Quem crê e foi batizado será salvo. A ideia é que, se você crê, o caminho comum, normal, ordinário, é que você também seja batizado, né? Que você participe do sacramento. Quem crê e for batizado será salvo. Agora, irmãos, nós vamos ler o último texto dessa primeira pergunta. E ele se encontra na carta que Paulo escreveu aos Romanos. Romanos capítulo 6, versículos 3 e 4. Esse texto eu vou pedir que você leia comigo, porque ele vai falar que Cristo, por meio dessa lavagem com água, acrescentando a promessa de nos lavar com sangue e com espírito, lava as impurezas da minha alma. E eu fico tão limpo como a água tira a sujeira do corpo. Eu estou lendo textualmente a resposta aqui da pergunta, tá? 69. Veja lá, Romanos 6, versículos 3 e 4. Diz assim: ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. O que é que esse texto está ensinando, irmãos? Está ensinando que nós somos batizados em Cristo na sua morte. E assim como ele morreu, nós também fomos sepultados juntamente com ele quando fomos batizados. Sepultados para o quê, meus irmãos? Sepultados para esse mundo, sepultados para o pecado, sepultados para a condenação. E ressuscitamos, assim como Cristo ressuscitou pela glória do Pai, nós também ressuscitamos juntamente com ele. E tem uma finalidade. O final do versículo 4 está dizendo: assim também andemos nós em novidade de vida. Se morremos juntamente com ele e com ele juntamente ressuscitamos, nós vamos fazer o que agora? Andar em novidade. Andar de forma diferente. Eu prometi a vocês que ia ler alguns textos prova, iria explicar, iria também dar uma ilustração e, por fim, aplicar. Então, li os textos prova, me permita explicar rapidamente. Meus irmãos, o batismo é muito mais do que um simples rito de iniciação. É sim um ato de iniciação, mas é muito isso. É um ato simbólico que representa a nossa morte para o pecado e a nossa ressurreição para uma nova vida em Cristo Jesus. E isso é muito especial, meus irmãos. A água usada no batismo simboliza a purificação, simboliza o novo nascimento, simboliza a presença do Espírito Santo. E a pergunta 69 e sua resposta indicam que o batismo não é apenas um símbolo externo, mas também uma garantia da promessa de Jesus Cristo de limpar os nossos pecados. Eu vou fazer aqui uma ilustração que pode te ajudar a entender esse ponto. Meus irmãos, eu não sei quem aqui dos irmãos já teve a oportunidade de ver uma das obras-primas de William Shakespeare, chamada Macbeth. Macbeth. Para aqueles que não estão familiarizados com essa obra, deixa eu descrevê-la um pouquinho. A senhora, a Lady Macbeth, na sua ambição, se ajuntou com seu marido e eles planejaram juntos cometer um ato terrível, um ato muito ruim, um assassinato. E eles queriam assassinar um rei chamado Duncan. E assim o fizeram. Ela, a Lady Macbeth,
Macbeth, ela estimulou seu marido a matar o rei. Mesmo após o crime, quando o rei já estava morto e o marido dela assumiu o trono por causa desse assassinato, o peso do pecado não deixava aquela mulher em paz. E em uma das cenas mais tocantes da literatura de Shakespeare, aquela mulher começa a andar pela casa, esfregando de forma muito forte as suas mãos incessantemente, e ela dizia assim: fora a maldita mancha, a mancha do pecado, da morte, do sangue, do assassinato. E ela esfregava as mãos e os braços para que aquela mancha pudesse sair fora. Saia daqui, sua maldita mancha. E a mancha, aos olhos dela, não saía. Só que, veja, ela começou a sofrer com o peso do seu ato. Não havia mais mancha, as mãos dela estavam limpas. Mas na sua mente havia uma mancha de sangue, havia culpa que maculava as suas mãos, e por nenhum esforço que ela fizesse, ela tinha condição de remover aquilo. E agora você se pergunta, por que eu trago essa ilustração essa noite? Porque assim como a lei de Macbeth, todos nós carregamos terríveis manchas em nossa alma devido ao pecado. Nós tentamos escondê-las, nós tentamos justificá-las, há alguns de nós que tentam até mesmo ignorá-las, mas a presença destas manchas é real e pesa sobre a nossa consciência. Elas pesam sobre a nossa consciência. E a pergunta 69 desse catecismo, irmãos, indaga sobre o batismo e como o batismo nos garante que o único sacrifício de Cristo é para o nosso bem. E a resposta se liga diretamente a esse desejo da lei de Macbeth de ter mãos limpas. O batismo, irmãos, não é apenas um ato externo, é a garantia divina de que tão certo quando a gente vai tomar banho e o nosso corpo sai dali limpo e cheiroso, o sangue de Jesus Cristo também faz isso por nós e limpa as impurezas da nossa alma, limpa a mazela do nosso pecado, aquilo que a lei de Macbeth não pôde encontrar nas suas águas, ou seja, purificação, limpeza, paz, é exatamente o que nos é oferecido por Cristo, simbolizado no batismo. Assim como a água em sua pureza flui e limpa, o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. E quando refletimos sobre esse profundo significado do batismo, é bom sermos lembrados, meus irmãos, que em Cristo as nossas mãos estão limpas. Não há mais manchas dos nossos corações. Somos renovados e restaurados por sua graça. Espero que com essa ilustração entendamos a grande bênção que é o batismo. 3 breves aplicações para essa primeira pergunta. Primeiro, examine sua consciência. Assim como essa senhora que foi atormentada pela mancha de sangue imaginária, cada um de nós tem também em nossas vidas questões que necessitam de purificação, de arrependimento. Não era assim só quando você se converteu. Você tem lutas que você enfrenta ainda hoje, ou não tem? Procure a Cristo, meu irmão. Confesse seus pecados, deixe-os e lembre-se de que a sua graça redentora já habilitou você, já te limpou dos seus pecados. Confesse e deixe. Segunda, a aplicação breve, também simples. Valorize o batismo. Não veja o batismo como um rito ou uma tradição. Nós, presbiterianos, praticamos o batismo infantil também, onde inserimos os nossos filhos na comunidade do Pacto da Aliança. Não veja isso como apenas um ritual, mas reconheça como uma declaração poderosa da garantia. Vimos isso quarta-feira passada, o selo. Aquele que nos selou está dizendo: eu vou cumprir minhas promessas, cada uma delas, até que todas estejam literalmente, cabalmente executadas. Então, reconheça que o batismo é uma poderosa declaração que nos garante a nossa lavagem, irmãos, a remoção dos nossos pecados. Pense sobre isso e aborde esse sacramento com reverência, com gratidão, lembrando sempre-se dessa promessa, e isso nos traz paz, nos traz conforto. Terceira aplicação rápida para essa primeira pergunta, irmãos. Viva uma vida
realmente nova. Nós lemos isso em Romanos agora. Você foi purificado por Cristo. Não volte para os caminhos antigos. Não volte, não permita que sua consciência seja manchada de novo. Você já foi limpo, alvejado, vai meter a mão na carniça, vai sujar de sangue de novo. Não. A cada dia se esforce na dependência de Cristo da sua graça, para se santificar e refletir a luz do nosso bendito Redentor. Muito bem, vista essa pergunta de número 69, eu queria caminhar com você para a pergunta 70, são apenas 3. A última pergunta vai ser uma repetição das 2 primeiras, então não vamos precisar fazer uma exposição delongada, assim como foi também na quarta passada. Isso significa que essa pergunta 70 que estamos vendo agora vai ser basicamente a nossa exposição essa noite. Qual é a pergunta 70? Se você quiser acompanhar a leitura, está aí no grupo da igreja, você pode fazê-lo. Pergunta 70. O que significa ser lavado com o sangue e o Espírito de Cristo? É a pergunta 70. E a resposta é a seguinte. Significa receber perdão dos pecados pela graça de Deus, por causa do sangue de Cristo, que Ele derramou por nós em seu sacrifício na cruz. Então, a primeira parte é o quê? Receber perdão por causa do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. E a resposta segue. Significa também ser renovado pelo Espírito Santo e santificado para ser membro de Cristo. Assim, morremos mais e mais para o pecado e levamos uma vida santa e irrepreensível. Muito bem, vamos a alguns textos prova desta resposta. O primeiro deles está no profeta Ezequiel. Por bondade, abra sua Bíblia lá. Ezequiel, capítulo 36, versículos 25 a 27. Ezequiel 36, 25 a 27. Eu queria que você notasse nesse texto de Ezequiel 36, 25 a 27, o Espírito Santo, esse derramar do Espírito, sendo profetizado. E como uma mudança aqui, irmãos, uma transição do simbolismo da água para esse lavar regenerador por meio do sangue de Jesus, do derramamento do Espírito. A água simboliza o lavar pelo sangue de Cristo e pela presença do Espírito. Isso já está profetizado no Antigo Testamento. A pergunta é, o que significa ser lavado com esse sangue? Significa receber perdão. Veja como isso começa a ser trabalhado aqui no profeta Ezequiel. Então, aspergirei água pura sobre vós e ficarei purificados. Olha o símbolo. Eu vou aspergir, então aspergir é lançar água por aspersão, que é o nosso modo de batismo, né? Aspergirei água sobre vós e ficareis purificados de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Veja, ele está falando de um aspecto externo que vai aspergir água. Agora, o aspecto interno continua no decorrer do texto, no restante do texto. Veja o versículo 26. Olha que coisa linda, irmãos. Dar-vos-ei coração novo, e porém dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei com que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Coisa maravilhosa, não é? Vou aspergir água pura. Vocês vão ficar purificados das imundícias, dos ídolos. Isso significa o quê? A troca do nosso coração. A presença do Espírito Santo. Porei dentro de vós o meu Espírito. Agora, por bondade, vá para o livro do profeta Zacarias, capítulo número 13, versículo 1. O símbolo da água, mais uma vez, está presente aqui.
Zacarias 13, 1. Como é apenas um verso, vou pedir a bondade de nós lermos todos juntos. Leiamos. Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para remover o pecado e a impureza. Vai haver o quê? Uma fonte jorrando. Naquele dia vai ter uma fonte aberta, que vai fazer o quê, irmãos? Abençoar a casa de Davi, abençoar os habitantes de Jerusalém, remover o pecado e a impureza. Esse símbolo do lavar, da água. Agora o texto que vamos para o Novo Testamento. Hebreus capítulo 12, versículo 24. Note como a relação entre a água, o que a água faz, e o sangue de Cristo derramado na cruz, e depois também o derramamento do Espírito Santo. Essas três coisas estão ligadas com o batismo. Hebreus 12, 24, diz assim: a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Se no texto anterior nós vimos a água sendo aspergida, aqui nós vemos o mesmo símbolo da aspersão, do lançar do sangue de Cristo sobre a vida da sua igreja para lhe perdoar os pecados. E agora, por bondade, irmãos, só apenas mais dois textos. O primeiro deles, 1 Pedro, capítulo 1, primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 2. 1 de Pedro 1, 2. É uma bobagem, né? Mas primeira a Pedro está errado, né? Às vezes a gente fala assim, primeira carta de Pedro. Não é Pedro que está recebendo a carta, né? Primeira Pedro capítulo 1, versículo 2. Diz assim: eleitos segundo a presciência de Deus Pai. O texto que é a qualificação, né, desses eleitos segundo a vontade de Deus, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicados. Ok, irmãos? Então, todos esses aqui símbolos do aspergir da água, do aspergir do sangue, do batismo de Cristo em nós. E como eu prometi, o último texto, Apocalipse capítulo 7, versículo 14. Esse texto de Apocalipse é um texto interessante. Uma pergunta é feita ali. Quem era aquela turma de vestidura branca que está lá no céu? E a resposta está aqui. Respondi-lhe: meu Senhor, tu o sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação e que lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Quando a gente vai alvejar alguma coisa, né? Limpar alguma coisa, a gente limpa, né? Não é com nada vermelho, né? A gente vai limpar, como é o nome do produto? Tem um produto que bota na máquina hoje para limpar e tal, né? Não, mas aqui, o limpar, a regeneração é com o sangue do Cordeiro. É o sangue que alveja, que nos deixa brancos. Como a gente canta, né? Alvo mais que a neve. Sim, pelo sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou. E o símbolo disso é o batismo. O símbolo desse alvejar. Então, irmãos, prometi que ia dar os textos provas e ia explicar também e depois aplicar. Vamos lá. Essa resposta da pergunta 70 destaca dois grandes atos da graça de Deus, que acontecem quando nós somos unidos a Cristo. Primeiro,
através do sangue de Jesus derramado na cruz, nós recebemos o perdão completo pelos nossos pecados, como nós bem sabemos. Esta é uma lavagem que, graças a Deus, vai muito além do físico e trata-se, como nós sabemos, é uma purificação espiritual. Em segundo lugar, nós não somos somente purificados, mas também somos renovados. E essa renovação, que como nós vimos, foi prometida desde o Antigo Testamento, seríamos lavados e renovados, teríamos o coração transformado, que o Espírito de Deus habitaria em nós. Essa renovação, meus irmãos, é feita pelo Espírito. Então, nós somos purificados e somos também, irmãos, o texto que acabamos, é uma transformação completa. Inicia na nossa conversão, mas que caminha durante toda a nossa vida e nos capacita a vivermos vidas que refletem a Cristo. Deixa eu dar uma ilustração para a gente entender o que acontece aqui. Lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 5, nós encontramos a história de um homem coberto de lepra. Aquele homem, ao ver Jesus, caiu com seu rosto terra e disse assim: se quiseres, pode purificar-me. E o nosso bendito Redentor, movido por compaixão, olhou para aquele homem, tocou e disse: quero, fique limpo. E imediatamente a lepra deixou aquele cidadão. Nós conhecemos bem esse texto. Conhecemos também, meus irmãos, que a lepra na cultura bíblica não era apenas física. O texto que acaba também implicações terríveis, sociais e espirituais, simbolizava também questões espirituais. Era uma condição que tornava as pessoas impuras e que as excluía daquilo que é mais importante, da vida religiosa, da adoração no templo. Os leprosos não poderiam entrar no templo, não podiam entrar no templo. E separava também do próximo. Eles não poderiam tocar nas outras pessoas para que não contraíssem lepra ou até mesmo para que não fossem consideradas impuras segundo a lei de Moisés. E, irmãos, essa era uma condição que era complicadíssima para o seu portador. E essa história de cura é um reflexo vívido, claríssimo, do que acontece conosco quando nós somos, é a palavra que o pastor Alex gosta de dizer, que eu repito, alvejados, né, pastor, com a graça de Jesus. Quando nós somos alvos da graça de Cristo, o leproso foi purificado da sua condição, da sua lepra, assim como nós também, mediante o lavar regenerador do Espírito Santo, da graça de Cristo Jesus, fomos lavados por meio do seu sangue dos nossos pecados. A lepra, que simboliza o pecado em nossas vidas, nos separa de Deus e do próximo. Cristo, com o seu lavar regenerador, o lavar do seu sangue, nos restaura e nos purifica, nos aproximando de Deus e do nosso próximo. Então, meu irmão, além da purificação, há também uma restauração. Assim como o leproso foi restaurado, a comunidade pode adorar a Deus no templo novamente. Nós, renovados pelo Espírito Santo, podemos viver em comunhão com Deus e com nossos irmãos. E esta renovação não é apenas por assim dizer, um restaurar de um estado anterior, mas é uma verdadeira transformação que nos permite vivermos vidas que agradam a Deus, que refletem a imagem de Cristo. Ora, a história desse leproso curado nos ensina a profunda purificação e renovação que temos em Cristo Jesus, e eu acho que essa ilustração mostra perfeitamente o que temos tratado aqui nessa pergunta de número 70. Algumas aplicações para essa pergunta. Primeiro, reflita sobre a sua condição em Cristo, o seu status em Cristo Jesus. Se você está em Cristo, sua velha natureza foi o quê? Deixada de lado, foi lavada. Você foi feito novo, nova criatura. Não foi o batismo, você veio aqui, batizou o seu filho da infância, ou o professor sua fez e batizou, aquilo não é um rito exterior apenas, é o símbolo de uma verdade espiritual, de uma graça verdadeira. Então, irmão, batismo não é mera limpeza exterior, mas é transformação interior. E lembre-se disso, em momentos de dúvida, de desespero nas suas lutas contra os seus pecados,
lembre-se que em Cristo Jesus você é nova criatura, purificado e renovado, e que não deve nada ao pecado, a Satanás. Não temos compromisso mais nenhum com os erros, com os pecados. Então, primeira aplicação, reflita sobre o seu novo status. Não seja uma nova criatura que vive com a cabeça de velha criatura, praticando aquelas velhas coisas, voltando à prática daquilo que não convém, que não cabe a você como cristão, como estando em Cristo. Segunda aplicação breve também, irmãos. Busque crescimento diário. Renovação pelo Espírito não é um evento único. O Espírito nos renovou, pronto, renovou lá na conversão e não me renova mais. A Bíblia fala que não entristeçais o Espírito que habita em você. Então você entristece o Espírito, né? Você pode, meu irmão, com o seu proceder, esfriar na fé mesmo. Então busque crescimento diário. Alimente-se. Cada dia oferece a oportunidade de você ser mais parecido com Cristo Jesus. Dedique-se à palavra, dedique-se à oração. Tente, meu irmão, usar todos os meios de graça à sua disposição para que você cresça na presença de Deus. E, por último, demonstre o seu lavar e a sua regeneração. É a última aplicação. Como alguém que foi limpo e que está sendo renovado diariamente pelo Espírito, pela palavra, pelos meios de graça, você tem uma história preciosíssima para contar de quem você era e de quem Cristo lhe tornou. Esse testemunho, meu irmão, precisa ser dado. Viva de maneira que mostre aos outros que você é uma nova criatura, que você está em Cristo. Seu testemunho pode ser a luz que vai alcançar, que vai ser usada por Cristo para alcançar novas pessoas com a graça transformadora. Como eu prometi, a pergunta 71 é apenas um resumo do que nós já vimos na exposição das outras duas, mas eu quero ler esta pergunta para encerrar com os irmãos. Por bondade, você pode fazer isso no grupo da igreja, no texto que está lá. A pergunta 71 diz assim: onde Cristo prometeu lavar-nos com o seu sangue e seu Espírito, tão certo como somos lavados com a água do batismo? E na resposta, nós já temos, inclusive, textos que nós caminhamos hoje. Veja aí a resposta. É como se o escritor esteja perguntando, tá, onde é que está isso na Bíblia? Eu acabei de falar sobre isso, mas onde é que a Bíblia está mostrando isso claramente? E a resposta vai dizer, na instituição do batismo, onde ele diz, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Está onde? Mateus 18, 19. É aqui que ele diz, e a resposta segue. Há outro texto. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Marcos 16, 16. Já lemos esse texto também. E por fim, irmãos, a resposta ainda diz, esta promessa se repete também, onde a Escritura chama o batismo de lavagem da regeneração. Está lá em Tito 3, 5, e de purificação dos pecados em Atos 22, 16. Que o nosso bom Deus nos abençoe e que sejamos gratos, irmãos, pela limpeza, regeneração do sangue de Jesus, simbolizado no batismo, e pela renovação que o Espírito nos dá todo santo dia, santificando-nos e transformando-nos à imagem do nosso bendito Redentor. Que o Senhor se aplique todas essas porções da palavra e esse ensino precioso aos nossos corações. Amém.